programas da EJA, exatamente porque vocês duas têm uma trajetória nesses programas que muito nos interessa. Tem aquelas histórias, né, que a gente acaba não colocando no papel, né, as histórias do cotidiano, por exemplo, nas dissertações, nos trabalhos, nos artigos, mas que aqui a gente tem um momento um pouco maior para poder discutir o andamento, né, e a proposta que foi implementada por esses governos, né, ao longo de uma história aí longa, né, quando a gente fala do programa Alfabetização Solidária e do programa Brasil Alfabetizado. Então tem uma história muito interessante. Ao mesmo tempo, só fazendo uma introdução, é tão bonito falar desses dois programas, vocês então que viveram, né, puderam mergulhar na pesquisa, inclusive, que tem essa riqueza toda, né, de conteúdo, de conhecimento histórico, político, dessa trajetória, que muito marca as memórias afetivas de muitas pessoas. Eu me lembro que nessas divulgações que eu faço para poder informar, né, o que a gente vai trabalhar, eu recebi mensagem de pessoas dizendo que trabalharam durante o programa, no período em que o programa, um dos programas, né, estava em vigência, pessoas que passaram pelo programa, então mexe bastante com a memória afetiva também de muitos de nós. Então, além da história, né, de luta, de trabalho, de resistência, que a gente está falando também de uma educação de jovens adultos que resiste a cada programa, né, e acaba se tornando um programa de governo, não de Estado, e com mudanças de roupagem, muda-se a nomenclatura, dilui-se a questão dos recursos financeiros, enfraquece a política, mas de tudo isso estamos resistindo. Então, o meu muito obrigado à professora Isabel Cristina de Aguiar Orquiz e à professora Maria do Socorro Rodrigues pelo aceite nessa tarde que a gente vai ter um pouco desse momento para discutir esse trabalho, esses dois belos trabalhos que vocês desenvolveram e vêm desenvolvendo, né? Então, rapidamente, eu vou apresentar a professora Isabel e depois apresento a professora Socorro, e aí, a partir das falas, vocês vão podendo também, claro, se apresentar mais e melhor. Então, a professora Isabel Cristina, né, é pedagoga, mestre em educação, professora adjunta da Universidade Federal do Piauí, do campus Picos. Se eu errei, depois me ajuda. É coordenadora também do curso de Pedagogia e pesquisadora em EJA, políticas públicas e algumas outras temáticas, né, que envolvem a educação. Então, muito prazer, muito obrigado e obrigado pela parceria que nasceu aí em tão pouco tempo dos nossos interesses em pesquisa. A professora Maria do Socorro, pedagoga, mestre em educação, professora da Rede Municipal de Educação, professora da Faculdade SA. Eu acho que tem o RSA. E aí a senhora vai poder falar um pouco melhor sobre essa trajetória, que também é de Picos, no Piauí. Então a gente vai longe, né? A gente vai longe. A gente já saiu do Rio, já veio para o Ceará, agora está no Piauí, então a gente está levando aí o conhecimento e conteúdo para vários lugares. Então, eu vou começar pedindo para que vocês falem um pouco sobre essa trajetória acadêmica e profissional que desembarcou na educação de jovens e adultos, né? Em que momento isso acontece? Então, professora Isabel, fala para a gente um pouco dessa trajetória acadêmica, profissional, desse encontro com a EJA. Então, com a palavra. Obrigada, professor Luiz Carlos, né? Boa tarde a todos. Sou pedagoga, como foi mencionado, né, pelo professor Luiz, especialista em gestão escolar e mestre em educação. Então, quando eu estava no período ainda da minha especialização, né, eu tive contato já de início com o programa Alfabetização Solidária, né? E aí, então, eu tomo o programa PAS como um objeto de estudo, certo? E no decorrer dos meus trabalhos acadêmicos, eu tenho procurado desenvolver estudos, né, particulares de meu interesse dentro da educação de jovens e adultos, assim como também tenho orientado os trabalhos acadêmicos, né, de monografia, trabalho de conclusão de curso, tenho realizado alguns trabalhos publicados em eventos, né, e no decorrer da minha formação e atuação profissional, eu sinto cada vez mais a necessidade, né, de uma
política pública, de ações governamentais, de ações sociais que realmente produzam, né, esse olhar diferenciado para a educação de jovens e adultos, né? E aí, dentro desse contexto, enquanto professora de ensino superior, né, que estou sendo neste momento, eu tenho tido essa oportunidade, né, de uma produção que me leva, que me conduz cada vez mais para o espaço e o domínio da educação de jovens e adultos, certo? Atualmente, além de professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, no campus Senador Ovidio Nunes de Barros, localizado na cidade de Picos, né? Eu também estou desenvolvendo a função de coordenadora do curso, certo? E aí, esse tempo, né, que enquanto coordenadora, eu também tenho utilizado não apenas para estar à frente do curso, mas sensibilizar, né, toda a comunidade acadêmica, os alunos, os professores, no sentido de estudos mais aprofundados na área de educação de jovens e adultos. E dentro do próprio curso, nós temos uma disciplina, né, que é a disciplina Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, ministrada por mim já há algum tempo, né, desde que cheguei na cidade de Picos, no campus de Picos, aonde tem surtidos, né, a oportunidade de alguns trabalhos em relação à educação de jovens e adultos, oportunizando também conhecimento maior, né, nas escolas da rede municipal, da rede estadual de ensino, dentro da cidade de Picos, para que os alunos se apropriem dessa realidade, né, do que é a educação de jovens e adultos na sua realidade, no seu contexto, na prática, no dia a dia de sala de aula. O que é formar um professor, né, para atender, estar atuando nesta modalidade de ensino. Como conhecer um pouco melhor a realidade do aluno de EJA, discussões sobre metodologias de ensino, avaliação de aprendizagem, o material didático, né, que se oferece para essa modalidade de ensino, as temáticas que são desenvolvidas no decorrer das disciplinas. Então, tudo isso tem sido pauta das discussões desse momento, né, em que eu desenvolvo um trabalho como professora, responsável pela disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, coordenadora de curso e também enquanto membro do NDE, do curso de Pedagogia, aonde atualmente nós estamos reformulando, né, o nosso PPC, e aí eu tive a oportunidade, né, de ser contemplada pela revisão da disciplina, né, da ementa da disciplina. E aí eu amplio, né, consigo ampliar a discussão através da sensibilização dos membros do núcleo, né, no sentido de que nós precisamos trabalhar não apenas a parte da fundamentação, mas também nós precisamos dar oportunidade do nosso aluno praticar, conhecer, envolver-se de fato como, né, alguém que possivelmente poderá estar dando aula dentro de uma turma de EJA, né? Então, o nosso aluno no curso de pedagogia, ele precisa conhecer essa realidade, ele precisa apropriar-se dessa realidade, porque enquanto futuro pedagogo ou pedagoga, né, além de estar atuando na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, ele também poderá ir para uma sala de EJA. E como é que fica a questão da formação desse educador, desse pedagogo, no contexto da EJA, certo? Então, são essas discussões que a gente tem sido contemplado, né, dentro do nosso grupo de professores no curso de pedagogia e no decorrer da formação e de atuação como pedagoga, certo? Obrigada. Só para localizar um pouquinho a questão da geografia, né, aqui no Piauí, ou do espaço que nós estamos, Picos, o município de Picos, né, ele fica a 310 quilômetros de Teresina, que é a capital, já próximo, né, da divisa com Ceará e Pernambuco.
e fica na região do semiárido piauiense, né, que a gente conhece ou ouve falar muito no semiárido. E o segundo maior entrocamento rodoviário da região Nordeste brasileira, certo? Pois Obrigada. é, eu já estive vendo que nós estamos a algumas poucas horas de distância. Pois é. Então, passado esse período de pandemia, eis que estarei conhecendo aí Picos e também faço convite para conhecer a Unilab. Daqui a pouquinho eu me apresento também, porque eu acabei já passando, né, e daqui a pouquinho eu retomo para poder me apresentar. Então, agora, eu falo com a professora Maria do Socorro, que também, né, mais uma vez, já que é sempre bom a gente agradecer, né, então quero agradecer mais uma vez pelo aceite. E, professora Maria do Socorro, conta também para a gente um pouco dessa sua trajetória acadêmica, profissional, né, que fez com que conjugasse, então, nessa modalidade tão importante que a gente está discutindo aqui, que é a educação de jovens e adultos. Boa tarde, professor Luiz Carlos, professor Isabel, boa tarde a todos. É um privilégio estar dividindo esse momento de construção do conhecimento, né? Meu nome é Maria do Socorro Rodrigues, como o professor já colocou, eu sou pedagoga, e meu contato com a EJA, ele iniciou desde o início da graduação. Eu já conhecia a modalidade, já tinha admiração e carinho, e aí, no decorrer da graduação, eu tive a oportunidade de cursar a disciplina, ter o contato, e aí, logo depois, em seguida, eu tive também a oportunidade de fazer um curso de educação de jovens e adultos em São Paulo, no Instituto Paulo Freire, né? E aí, em seguida, eu assumi a supervisão de ensino no município vizinho, a Picos, também geminiano, que fica a 14 quilômetros de Picos. E aí, nessa oportunidade, eu coordenei, durante 6 anos, as turmas do programa Brasil Alfabetizado. É assim, e durante essa coordenação, eu tive contato mesmo de acompanhar de perto os avanços dos alunos, que vou falar logo mais. Né? E aí, assim, durante a minha trajetória, eu fui aprofundando mesmo no nosso curso de pedagogia também da Faculdade RSA, nós temos essa disciplina de educação de jovens e adultos, discutimos com os alunos, assim, essa preocupação mesmo de como é que esse aluno vai atuar no mercado de trabalho, né, tendo esse contato, porque é uma possibilidade para ele também de ser professor de EJA, né, principalmente, assim, também sou professora da Rede Municipal de Ensino há 23 anos, né, e aí tenho esse contato direto mesmo com a EJA. Nesse momento mesmo, nós estamos nos articulando para retornar às aulas de forma remota, né, a partir do dia 10 de agosto, e o material de EJA está sendo todo construído, os cadernos, e aí a grande diferença é que no município o EJA não é um programa, são as etapas mesmo, né? E aí o município hoje é responsável pela EJA dos 5º ao 9º ano. Então, também é uma oportunidade da gente discutir esse material, do que é que está sendo proposto, o que é que esse aluno está estudando, como é que ele está encarando essa realidade, de se visualizar dentro desse próprio processo mesmo, e também na busca de políticas públicas, né, de implementação de políticas públicas, de um novo olhar, porque muitas vezes, quando a gente pensa em EJA, se pensa de uma maneira descaracterizada, como se não tivesse aquele real valor, que a gente sabe que tem. Quando nós temos o contato mesmo com a EJA, a gente vivencia, é perceptível a mudança das pessoas, e como ela é rica. Então, o meu contato também foi muito forte, e porque, como a professora Isabel coloca, é numa região semiárida também, assim, e o município, ambos os municípios, o município de Geminiano, que foi o que eu tive a oportunidade mesmo de coordenar, é um município essencialmente rural, então a EJA também se torna fundamental, uma oportunidade muito maior ainda para os alunos, e também tive a oportunidade de coordenar um programa de EJA, também uma parceria do Brasil Alfabetizado, o FNDE, com o Movimento dos Pequenos Agricultores. Eles tiveram essa turma em vários estados do Brasil, e aí eu também tive a oportunidade de participar das capacitações na Escola Nacional dos Movimentos Sociais, que fica situada em São Paulo, na Florestan Fernandes, que primeiro foi no Cajamar, e aí foi uma oportunidade em Jacaraí, uma oportunidade muito grande, porque eu tive a oportunidade de estudar de maneira mais profunda mesmo, os teóricos, a implementação, as necessidades, o que é que
assim, o que é mesmo que a EJA pode proporcionar ao aluno, a pessoa humana mesmo, para ela, porque às vezes também a gente tem muito uma visão que você vai estudar para você ir morar na cidade, aquela coisa toda, e a EJA, nesse sentido, é para você se formar, mas você pode permanecer onde você está, e mudar a vida das pessoas. E é muito perceptível esse processo de crescimento do aluno da EJA. Obrigada. Olha, eu estou tendo o prazer de me deleitar aqui com as histórias de vocês. Né? Porque a gente está falando de histórias afetivas, né? Como eu havia colocado no início, né? Tem uma memória afetiva que não está só ligada à questão da nossa formação, né? Mas do envolvimento que se tem. Então, para quem está entrando agora, né? Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira, né? Também sou professor da Universidade que fica no Ceará, né, a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, doutor em Educação, na área de Políticas Públicas, e discutindo a EJA, então, na universidade. E ouvindo vocês, né, falarem também das suas trajetórias, me fez lembrar também o quanto a educação de jovens adultos está muito ligada a um certo romantismo. Né? E quando a gente pensa que, para além disso, nós vamos discutir as políticas de educação, a gente começa a entender que esse jovem, esse adulto que deixou a escola, ele tem muito a produzir, ele tem muito a se desenvolver, desenvolver a produção do país, seja na ciência, seja na economia, seja no campo da cultura e na própria qualidade de vida. Eu sempre falo isso nas turmas, porque a associação que se faz da educação de jovens adultos, ela é sempre muito romantizada, esquecendo que o adulto real, que está no cotidiano, é esse adulto trabalhador, né? O sujeito, então, de um cotidiano que nos invade aí por diversas situações, enfim, do mundo, né? Seja da saúde, seja da economia, da política. Então, é pensar essa educação de jovens adultos até num contexto mais macro, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o meu muito obrigado, né? Também agradecer aos participantes, dizer também que esse conteúdo, que é um conteúdo belíssimo, né, ele estará gravado, então, enfim, no canal do YouTube as pessoas têm condições de ter acesso. Normalmente, eu coloco o Luiz Carlos e Unilab, então a entrevista vai estar lá. Tudo isso para dizer o seguinte, agora, então, né, em que a gente passa por esse momento em que a gente pode falar mais das políticas, eu gostaria, então, professora Isabel, que a senhora pudesse falar para a gente, então, sobre o programa Alfabetização Solidária, né? Esse brilho nos olhos aí, né? Eu tive acesso à sua dissertação, então a gente sabe que tem aí todo um envolvimento. Tem aquelas histórias, né, que a gente não mostra, como a gente conversou ontem, né, mas que, de alguma forma, ela remete a lembranças positivas, aquelas lembranças que trazem algumas dificuldades que foram vividas, mas que gostaria, então, que a senhora pudesse trazer para a gente parte dessa memória aí do programa Alfabetização Solidária na sua pesquisa, que foi tão rica. Tá bom? Ok, Luiz Pois Carlos. não. Certo. Bem, então, gente, o programa Alfabetização Solidária, né, ele nasce dentro da comunidade solidária, né, para quem já conhece um pouquinho da realidade do programa, sabe que ele é um dos projetos da comunidade solidária que, em julho de 1996, né, a então primeira-dama do Brasil, na época, e aí nesse período nós estamos no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, e a primeira-dama, a Ruth Cardoso, ela lança o programa Alfabetização Solidária, com o intuito de colaborar, né, com as questões de, não direi erradicar, mas sim de minimizar os altos índices de pessoas analfabetas no contexto brasileiro, né, do território brasileiro. Então, o programa ele conta com diversas parcerias, né, como empresas privadas, estados, municípios, organizações governamentais, não governamentais, e oportuniza também as próprias instituições de ensino superior, públicas e privadas, de estarem colaborando com o programa dentro dos aspectos pedagógicos, certo? Então, a partir de 98,
a Universidade Federal do Piauí, ou desculpa, a Universidade Federal de Santa Maria, ela passa a desenvolver um trabalho junto ao programa Alfabetização Solidária, em parceria com municípios da região Nordeste, né, e também do estado de Goiás, certo? Na região Centro-Oeste. E aí, ao todo, nós temos a responsabilidade de estar desenvolvendo ações pedagógicas, né, dentro do contexto da EJA, no PAS, em 18 municípios, certo? Para a realização das atividades na universidade, né, primeiramente eu quero dizer que as capacitações eram realizadas na cidade aonde a universidade se localizava. Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria, fica na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, né? De onde eu venho. Eu sou gaúcha, natural de Santa Maria. Então, assim, dizer que para nós era uma grande alegria, era uma satisfação enorme, era uma festa, né? Recebemos alfabetizadores, monitores do programa, coordenadores do programa municipal, né? E muitas vezes os próprios secretários municipais de educação que acompanhavam, né, suas equipes de alfabetizadores no período em que desenvolvissem as capacitações na universidade. Na universidade, a capacitação ela durava cerca de 15 a 20 dias, né, regularmente, com aulas no horário da manhã, tarde e noite. E é lógico, né, que em alguns momentos a universidade, a equipe gestora do programa na Universidade Federal de Santa Maria, também se preocupava, né, com atividades de lazer, trocas de experiências, né, trocas de vivências culturais entre ambos as pessoas, né, as regiões que estavam participando deste momento. Como a maioria do pessoal desconhecia um pouco da cultura do Rio Grande do Sul, então se pensava em momentos, né, de levar todos os participantes para os CTGs, né, que são os Centros de Tradições Gaúchas, para que eles pudessem ser recebidos, né, em momentos onde a cultura gaúcha, como a dança, a vestimenta, comidas típicas pudessem ser apresentadas, né, como também em alguns locais históricos da cidade de Santa Maria, né. E também conhecer a própria questão da universidade, a rotina, o atendimento, os cursos oferecidos, né, o funcionamento da instituição de ensino superior em si. E é lógico, né, que nós, nessa troca de experiência, de cultura, nós também abrimos espaço para que todos os municípios parceiros, né, do programa apresentassem ou levassem para nós a sua cultura local, né, através da dança, da alimentação, da vestimenta, né? Então, em todos os aspectos, a gente realmente procurava proporcionar esse momento, né? Até mesmo para quem sai da região Nordeste e se desloca para o sul do estado do país, né? Fica assim muito tempo numa primeira viagem longe, né, do espaço familiar, do convívio familiar, às vezes é uma situação bastante difícil, né, para quem não está acostumado a essa rotina, né, de deslocamento e viver em outro espaço, ambiente cultural totalmente diferente. No decorrer das capacitações, nós procurávamos desenvolver assuntos, né, relacionados com o processo de formação de alfabetizadores direcionados especificamente para a educação de jovens e adultos. Ou seja, eram ministradas disciplinas aonde, né, teoria e prática se encontravam, buscando a qualidade da formação do alfabetizador e também levarmos teorias para que essas teorias pudessem servir de suporte na prática vivenciada aqui nos municípios do estado do Piauí.
Eram disciplinas como didática, metodologia de ensino, psicologia da educação, avaliação da aprendizagem, né? Algumas disciplinas bem próximas, assim, pertinentes da organização curricular de um curso de pedagogia, né? Porém, como se fosse um curso de pedagogia voltado para a formação do alfabetizador, né? A questão de relações humanas, né? Também nos trabalhava muito a questão, né, de conhecer quem é o aluno adulto, quais são as características do perfil do alunado de EJA, né? Quais são as ações que nós, enquanto professores, precisamos levar enquanto aspectos, elementos essenciais para o envolvimento, para o acesso, a permanência e o aprendizado qualitativo, né? Debatíamos também a questão da qualidade da educação enquanto um momento de enriquecer, né, de mudar, de melhorar a qualidade de vida do aluno de EJA, do alfabetizador e do alfabetizando, né? E também questões básicas, como o processo de alfabetização, métodos de alfabetização, a questão do letramento, né? A questão de preparar o aluno para a vivência com o mundo do trabalho, né? Oportunizar o aluno a absorver o conhecimento que ajudem a mudar a sua postura, né? Enquanto um desenvolvimento de cidadania, né? O exercício pleno da sua cidadania, enquanto alguém que pudesse estar opinando socialmente, né? Questões políticas, né? De formação da politização do alfabetizador e do alfabetizando, também eram contempladas nesses encontros, nessas capacitações pedagógicas, certo? E é claro que a Universidade Federal de Santa Maria também, no decorrer do trabalho, né, que era desenvolvido, se preocupava com as capacitações em locos, porque ao término desse período de 15 a 20 dias, os alfabetizadores, né, os coordenadores, os monitores retornavam com suas equipes para os seus municípios de origem. E aí, então, a equipe da universidade é que se deslocava no período de 4 a 5 meses, né, que é o denominado módulo. E aí eu quero chamar a atenção que no programa a gente não trabalha com etapas, nós trabalhamos sim com módulos. Então, no primeiro período letivo era o módulo 1, e no segundo período letivo seria o módulo 2, certo? E aí, então, nós vimos fazer a capacitação em loco, trazíamos materiais didáticos construídos, né, nas nossas reuniões de estudos na universidade para compartilhar com os alfabetizadores dentro do município. E aí, nossa visita em loco, em cada município, ela durava cerca de 2 a 3 dias. Então, no período da manhã, nós capacitávamos os alfabetizadores. No período da tarde, nós realizávamos o planejamento supervisionado mensal. E no horário da noite, nós fazíamos as visitas às comunidades onde haviam turmas do programa Alfabetização Solidária. Na medida do possível, a gente fazia o maior número possível de visitas às salas, né? Tendo que alguns municípios haviam bastante salas, né, em algumas comunidades também, e outros já havia assim, um número razoável que a gente conseguia acompanhar mais de perto, certo? Quero mencionar também que o programa, financeiramente, ele era mantido pelas instituições empresariais, né? Principalmente do ramo privado, pelo clube, né? Que era o conselho de reitores, e por outras instituições, certo? As viagens, elas eram as viagens de deslocamento, né, de todos os alfabetizadores até a universidade, a sua permanência em Santa Maria, o pagamento de hospedagem, alimentação,
tudo era gerado de acordo com a contribuição que as empresas destinavam ao programa. É claro que todo esse recurso financeiro, ele sempre foi gerenciado pelo Ministério da Educação, juntamente com o Conselho, Comunidade Solidária, certo? E aí também os municípios recebiam um valor referente à merenda para os alunos, para que o município pudesse comprar merenda destinada para os alunos. As bolsas dos alfabetizadores e dos monitores, municipais também eram pagos com recursos que vinham do MEC, arrecadado dessas empresas, assim como também a própria bolsa dos alunos da universidade que participavam do programa, certo? Como também nossas passagens aéreas, certo? O nosso período de permanência nos municípios, ele era destinado, ou ficava sob a responsabilidade de cada prefeitura municipal, certo? Que deveria, custear o nosso translado, no caso, desde o momento que a gente chegava de Teresina até o município, alimentação e hospedagem a cargo do município e o deslocamento para o município seguinte. Então, em média, uma viagem de capacitação em loco, ela, para cada capacitador setorial, e aí então a gente recebia a função de capacitador setorial, durava em média uma semana, porque a gente visitava de 3 a 4 ou até mesmo 5 municípios. Então, a gente ficava, em média, de uma semana, que dá 7 dias até 10 dias, viajando pelo município, pelo estado do Piauí. No caso, eu trabalhava no município de Caldeirão Grande, que já fica próximo à divisa com Pernambuco, Pio Nono, na divisa com Ceará, São Julião, Fronteiras, Francisco Santos e Alegrete do Piauí. Todos municípios pertencentes à macro-região da cidade de Picos, certo? Então, assim, quando eu já chegava em Teresina, eu já tinha o primeiro município que me recebia, e depois eles só iam me levando para os outros municípios de destino. Em algumas viagens, eu vinha só, e em outras viagens eu poderia vir acompanhada de outros colegas, dependendo da disponibilidade dos outros alunos que estavam participando do programa e também desempenhavam a função de coordenadores setoriais, certo? Bem, em Santa Maria, na universidade, o programa ele estava vinculado a pró-reitorias de extensão, era o pró-reitor, era o coordenador geral administrativo, e um professor, geralmente, da área pedagógica, ou do curso de pedagogia, ou do centro de educação, que se responsabilizava pela coordenação pedagógica do programa. E contava com a participação, com a colaboração de alunos da graduação, da especialização e do mestrado. Eu comecei a participar do programa Alfabetização Solidária no período em que eu era estudante da especialização, e aí eu tive a oportunidade, então, de já desenvolver a minha monografia dentro do programa, certo? E depois, quando eu fui para o mestrado, eu já levei esse histórico, essa primeira pesquisa que eu fiz na especialização para o mestrado, aonde eu dei continuidade de maneira mais aprofundada um pouquinho sobre a questão do programa Alfabetização Solidária, certo? E dizer assim que o programa, ele conta ainda com a participação das universidades, com a parceria entre os municípios e os estados, e o MEC, certo? E a comunidade solidária. Bom? Obrigado, professora Isabel. Pois não, pode falar, eu ia interromper, pois não.
Não, depois eu continuo. Então tá. Então segura aí que a senhora fala da sua pesquisa, que é interessante para a gente. Sabe o que acontece? Eu me lembro que eu trabalhei numa faculdade no Rio, e nós tínhamos professores que iam para os estados, né? Enfim, vinham para cá, para alguns estados do Nordeste, para lugares mais longínquos possíveis, né? Para poder desenvolver essa capacitação de professores, né, para que pudessem também, da mesma forma como a senhora fez, né, nesse caso, saindo de Santa Maria e vivenciando essa outra experiência. É de muita riqueza, porque a gente fala da política pública, né, a gente fala de um programa, mas a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão do que acontece durante o processo. Quer dizer, a gente está dizendo de um programa de extrema importância, mas que antes de chegar lá na ponta, que é o estudante, precisou passar por um processo de capacitação. E essa capacitação, então, envolvendo professores, muitas das vezes, até sem formação, né, sem a escolarização necessária, mas que num tempo muito curto, né, de 15 dias, por exemplo, né, foi isso, que precisava se desenvolver pedagogicamente algumas questões tão importantes e inerentes a essa aprendizagem para esse aluno, né, para esse aluno trabalhador. Então, é muito rica a experiência. E agora, então, a gente dá continuidade, né? Dessa vez, então, também a continuidade da política, com o Brasil alfabetizado, nesse caso, com a professora Maria do Socorro, então, podendo falar também sobre o programa Brasil Alfabetizado, né, que foi na sequência do programa Alfabetização Solidária. Tá certo? Então, professora Maria do Socorro, com a palavra, fica à vontade. Isso, professor Luiz Carlos, foi uma sequência mesmo, e aí, assim, só que de uma maneira um pouco diferenciada, porque no caso do programa Brasil Alfabetizado, aqui no Piauí, de maneira mais específica, as turmas que eu coordenei, elas eram coordenadas, e as capacitações era a própria Secretaria de Educação do Estado do Piauí quem fazia. Então, essas capacitações, elas aconteciam em Teresina, na capital do Piauí, ou aqui em Picos. Os supervisores se capacitavam em Picos, e aí, em Teresina, aliás, e aí os demais já se reuniam com os professores, que, no caso, eram quem iam dar aula mesmo para os alunos, nos municípios, e a gente se reunia todos em Picos. A princípio, a gente ficava uma semana, depois a gente ficava só 2 dias, e acompanhando de acordo com essa demanda, essa capacitação. E os pagamentos, eles eram feitos mesmo em forma de bolsa, via Secretaria de Educação do Estado. E aí, tudo, a sede na 9ª gerência mesmo, como a gente chama aqui, a gerência de educação. Lá também ficava e fica um coordenador que é responsável de acompanhar os supervisores responsáveis de acompanhar os professores. E esses supervisores, no meu caso mesmo, acompanhavam todas as turmas de uma maneira direta mesmo. Ficava no município, dava assistência, visitava os alunos, visitava as turmas, via a questão da merenda escolar, dos kits, de todo o material didático que esses alunos, que era disponibilizado para esses alunos. E aí, assim, um processo muito dinâmico, porque eu tinha o privilégio de ficar mesmo com esses alunos, acompanhar a vivência deles, e também a melhoria da vida, principalmente que é um município, assim, composto por muito assentamento, então, assim, era também uma forma, e de viabilizar o estudo para eles mesmo. Assim, a princípio, quando eu cheguei na cidade, eu achei um pouco estranho até, porque, assim, muitas vezes a própria visão, eles não tinham muito aquele interesse de estudar, porque a gente sabe que muitas turmas de EJA acontece o processo de evasão, mas, assim, com muita dedicação, capacitação, esforço dos professores, todo o envolvimento, a gente ia percebendo no dia a dia aquele retorno positivo mesmo do aluno, buscando trabalhar uma prática pedagógica diferenciada, sempre trabalhando, acompanhando esse aluno, indo lá mesmo, vendo o que era que estava acontecendo, acompanhando muitas vezes até os problemas mesmo desses alunos. E aí, pouco tempo depois, nós já conseguimos ver os progressos, os alunos se inserindo na universidade já, porque também eu coloco o Brasil alfabetizado, mas também coloquei a outra experiência, quando o EJA é trabalhado por etapas, diferente do Brasil alfabetizado, que é por módulo, né? E aí, logo, logo, eu já ia conseguindo visualizar esse progresso dos alunos, e também as necessidades que eles já iam sentindo de ter mesmo a escolarização.
que a princípio eles não tinham, assim, não tinha aquela empolgação, e depois eles foram criando, e aí, à medida que a gente ia visitando, acompanhando, você ia percebendo a vontade que eles tinham de aprender, e que cada passo, cada aluno que progredia ali, já era também servindo de inspiração para os demais. E aí fomos, assim, conseguimos construir, mesmo assim, às vezes com algumas carências, claro. Por exemplo, carência do transporte escolar, né, que era e é até hoje, né, uma carência grande mesmo, das escolas, mas que os alunos iam conseguindo superar, iam buscando outras estratégias para conseguirem estudar. E assim, tanto é que o processo de evasão, ele também diminuiu muito. Então, eu vejo muito, assim, muita riqueza na experiência de poder compartilhar e ver o crescimento dos alunos, porque eles iam conseguindo evoluir, ter progressos positivos. E os professores também, como o professor colocou na fala, e a professora Isabel também, muitas vezes esses professores precisaram de muita capacitação, porque nem eram professores mesmo ali do dia a dia, formados, que já estavam na prática, porque também nós sabemos que as cidades pequenas, menores, principalmente na nossa região que nós estamos inseridos, nem sempre tem essa disponibilidade desse professor já com a formação adequada. E aí, assim, foi um momento e um tempo muito rico de aprendizado, de crescer, e vejo também a quantidade que conseguiu evoluir no próprio progresso da cidade mesmo hoje, como a cidade já cresceu, já mudou em relação a isso, assim, em relação à própria visão do fato mesmo de estudar. Então, essa, assim, foi minha experiência, de maneira resumida, é claro, do Brasil alfabetizado, e as turmas que eu acompanhei e coordenei como coordenadora pedagógica de um movimento social, foi também um momento, assim, muito rico, um programa também do Brasil alfabetizado, e que tinha as mesmas características, a diferença é que não era coordenado pela SEDUC, e sim pelo FNDE, o MEC, e pelo próprio movimento, que tinha uma fundação. E aí os agricultores também vinham aqui para Picos para passar pelas capacitações, onde o próprio material didático também era construído mesmo por a gente mesmo. Eu mesma ia colhendo esse material, fazendo leituras, colocando de uma maneira que eu ficasse mais próximo para esse aluno conseguir aprender. E foi uma experiência também muito boa, porque pouco tempo depois, a gente já via esses agricultores conseguindo ocupar espaço mesmo nos sindicatos, conseguindo saber ler, escrever, produzir aquilo que eles tinham vontade, mas que não conseguiam, porque muitas vezes dependia de outra pessoa ter acesso ao caixa eletrônico do banco, aquelas coisas que para a gente que sabe, que já tem o conhecimento, muitas vezes a gente vê como mínimo, mas para aquelas pessoas assim, foi muito bom, porque eles conseguiram transformar a vida. Então, é nesse sentido. E hoje, a experiência que eu acompanho atualmente mesmo, é a experiência da Secretaria de Educação, né, onde a EJA é vista pela etapa, e é ensinado pela etapa, onde o aluno faz 2 anos no mesmo ano. E aí, agora, estamos preparando isso para gente retornar no dia 10 de agosto, produzindo esse material. Hoje, o município de Picos tem cerca de 510 alunos de EJA. Então, é um número significativo. E esses também, assim, são alunos mais jovens. Então, já é também uma modalidade diferenciada, porque é por etapa, só até o 9º ano, mas que também é muito gratificante, porque são alunos que muitas vezes não tinham oportunidade de estudar, se não fosse na EJA e se não fosse à noite. Obrigada, professor. É muito bonita, né, a gente ouvir essas histórias. Eu concordo plenamente, Wander, contigo. A superação dessas dificuldades, a diminuição da evasão, ela acontece sim, né, com esse belo e bom empenho, né, que nós podemos dar nesse processo educativo, né, em meio a todas as turbulências que a gente vive, né, principalmente quando a gente pensa nesses programas, o deslocamento, as dificuldades, o transporte, a hospedagem, né, que a gente não está falando de hotéis. Eu me lembro que os professores que participavam, eles tinham que dormir, às vezes, na casa do prefeito, às vezes na casa de um líder comunitário, para poder, então, no dia seguinte,
reunir os professores e trabalhar, então, com a proposta, né, do programa de irradiar, né, na verdade, você poder irradiar essa educação formal em vários espaços, pensando exatamente na grande arma que a gente tem nas mãos, que é a educação, para minimamente combater a desigualdade, né, ou pelo menos reduzir a desigualdade. Então, é um trabalho hercúleo, é um trabalho de formiguinha, em que a gente aí, por meio, então, desses 2 programas e a experiência que vocês têm, é algo fabuloso, né, que com certeza deve ter deixado algumas sementes, que foi uma palavra também que surgiu aqui, né, semente de Paulo Freire, semente de Darcy Ribeiro. Quando eu falo de Paulo Freire, eu lembro que tem o meu amigo aqui, Plínio Marcelo, que teve a oportunidade de conversar com Paulo Freire, né, já quase no final de vida, ele deu uma entrevista no hotel Novo Mundo, ainda lá no tempo de graduação. E aí são coisas que a gente se arrepende de não participar. Eu me lembro que eu era estudante e não pude ir à entrevista. E aí, então, o Plínio, que está aqui nessa live, ele foi e trouxe para a gente, virou um artigo muito interessante. Então, essas sementes, né, de Paulo Freire, que está tão atual, né, que não morre, está cada vez mais atual, principalmente no contexto político que a gente está vivendo, o quanto pensar nessa proposta de educação, ela vale a pena, né? Eu vim para cá, para o Ceará, eu trabalho no interior, então eu vejo a necessidade dessa educação. Quando a professora Maria do Socorro diz que tem quase 500 alunos, é de uma grandiosidade tamanha. Né? Eu me lembro que semana passada, o secretário municipal de educação de um dos municípios pequenos, o município de Pacoti, ele fez um trabalho, né, já vinha, né, construindo um trabalho que chegou a quase 300 alunos, 200 ainda e alguma coisa. Isso para um município pequeno, se eu não me engano, tem 13 mil habitantes, é de uma grandiosidade tamanha você poder contagiar, né, adultos e idosos. Nesse caso, eu me refiro a adultos e idosos, porque hoje a experiência da EJA, ela tem se ampliado muito para um público mais jovem, como a professora Maria do Socorro acabou de colocar, né, que dentro desses 500 alunos tem muitos alunos jovens, porque a gente vive aí um contexto da educação daqueles que estão já fora de faixa, que é a expressão que mais se usa aqui no Ceará. Então, tá fora de faixa, vai para a EJA. E aí a gente sabe que tem um trabalho diferenciado de um jovem para um adulto, nesse caso é o adulto, idoso, agricultor, enfim, aquele que tem dificuldade de acesso às questões mais básicas, que poderiam ser básicas para a gente, mas que deixam de ser quando a gente percebe a tamanha dificuldade que é. Então, eu sei que já tem algumas questões que foram colocadas. Eu vou passar para o seguinte momento, e aí, daqui a pouquinho, a gente começa com as questões, né? Quem sabe até abrir o microfone, não tem problema nenhum, para que as pessoas participem. Porque a minha questão agora, professora Isabel, professora Maria do Socorro, é que vocês possam fazer uma junção um pouco da pesquisa com os resultados. Eu me lembro que na proposta do bloco anterior era só da pesquisa, mas agora eu penso que a gente pode falar da pesquisa e um pouco dos resultados que vocês conseguiram perceber ao longo desse trabalho tão bem desenvolvido. Então, professora Isabel, se puder, com a palavra, fale com a gente, então, um pouco da pesquisa e do que tem aí de encontro, né, com as considerações mais importantes aí do trabalho desenvolvido. Pronto, né? Então, como eu já havia falado anteriormente, eu comecei a estudar, né, educação de jovens e adultos a partir da minha especialização, né? Então, na especialização, eu comecei a colher dados, informações sobre como acontecia o processo de formação dos alfabetizadores, né, e a aquisição de conhecimento por parte dos alfabetizandos, né, mas foi mais assim uma abordagem teórica. No mestrado é que de fato eu fui a campo, aonde eu busquei, né, perceber as visões construídas ao longo dos módulos do programa pelos seus protagonistas, né? Aos alfabetizadores, alfabetizandos, monitores e coordenadores municipais, tentando vislumbrar um panorama do impacto social, educacional
e político do Programa Alfabetização Solidária nos municípios parceiros, né? Que foram os municípios que eu já mencionei anteriormente. E aí, então, a pesquisa me mostrou, né, que o Programa Alfabetização Solidária, ele foi um programa muito importante, muito relevante, para oportunizar, né, a essas pessoas que não tiveram acesso ou não puderam permanecer nos bancos escolares no tempo, na idade certa, de estarem retomando este momento e darem continuidade aos seus estudos. Apesar do programa Alfabetização Solidária, né, e ser estruturado, organizado em módulo, e oportunizar apenas o processo de alfabetização, né, que é o processo inicial de escolarização formal, isso não impediu que tanto os alfabetizadores quanto os alfabetizandos eles desejassem buscar além daquilo que o próprio programa estava sendo ofertado. O programa foi um estímulo, a maneira como nós desenvolvemos as nossas capacitações, desenvolvíamos as nossas atividades em loco, né, em cada município, serviu, né, de motivação para que os alfabetizadores buscassem concluir seus estudos, sua formação na educação básica e buscassem o acesso e permanência até a conclusão de um curso no ensino superior. Aonde, assim, eu tenho assim, uma grande alegria, né, e me sinto grata ao dizer que, após a conclusão dos seus estudos, muitos alfabetizadores conseguiram se inserir no ensino superior, se formando no curso de letras, português, biologia, matemática, história, educação física. Então, isso assim foi muito gratificante. A influência, até mesmo porque nós éramos estudantes no momento, eu era estudante no momento. Então, assim, fazer com que outras pessoas se interessassem em ter a experiência, a vivência que eu estava tendo na academia naquele momento, era muito importante para mim também, né? Dizer para eles que eles eram capazes, que eles tinham condições de ocupar o mesmo espaço e posição que eu estava ocupando, né? De estudante de ensino superior, primeiramente de especialização e depois de mestrado. É claro que tudo iria da vontade, do desejo e sem questionar as oportunidades que surgiriam ou não. Muitas vezes eu digo, gente, nem sempre a porta se abriu para mim, nem sempre a oportunidade estava ali diante de mim. E quando a porta não se abriu, eu fui atrás e abri a porta para entrar. Então, isso também, né, a nossa ação serviu de um grande exemplo, né? Ver que muitos alfabetizandos, né, ao serem certificados, como os alfabetizadores também foram certificados pela Universidade Federal de Santa Maria, puderam dar continuidade à sua escolarização normal, né? Passaram a frequentar turmas do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, até concluírem pelo menos o ensino fundamental. Então, isso também foi muito bom, né? Foi, assim, 2 pontos positivos que eu observo. Essa transformação de consciência, né? Do querer e poder apropriar-se do conhecimento formal e fazer uso desse conhecimento formal na sua vida, melhorando a sua qualidade de vida, tendo a oportunidade de mudar a sua realidade através da educação, certo? E aí, é claro que, como a gente trabalhava com municípios pequenos, né, como a professora Socorro já mencionou, municípios do interior do estado, com uma população bem pequena mesmo, né? Cerca de 4.000, 5.000, 6.000 habitantes nesses municípios de interior. Então, a gente percebia também o envolvimento. Aí é que vem a questão do processo de politização do homem, como Paulo Freire dizia, né? Que a educação ela tem que colaborar para que essa transformação ela ocorra de dentro para fora.
né? A pessoa sentir a necessidade de transformação e buscar transformar a si mesma, e aí o seu contexto externo, sua realidade, né? Mas é claro que eu gostaria de frisar também que o programa, como eram atividades de alfabetização, nosso intuito também era de que este aluno, este professor, pudesse se formar, pudesse ampliar os seus conhecimentos formais e permanecer no seu município, contribuindo com o desenvolvimento local, né, através de ações sindicais, através de buscas, né, pela melhoria da qualidade ofertada na rede estadual, municipal de cada município. Então, isso foi muito importante para nós, enquanto ganho, enquanto resultado da pesquisa e das ações que a própria Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu nos municípios parceiros, né? Mudar um pouco essa consciência da politicagem, né? Como a gente viu no início da nossa conversa, o programa, ele era uma iniciativa da comunidade solidária, em parceria com o MEC, que se tornou uma política de governo, ao tentar colaborar para minimizar com os altos números de analfabetismo no nosso país, sobretudo na região norte e nordeste, né? E aí, então, o município, né, o programa dentro do município, ele tem que ter, os gestores municipais precisam ter essa consciência de não usar, né, o programa ou os programas de modo geral que são implantados na rede municipal, estadual, como uma troca de favores, né, porque isso desqualifica não apenas o programa, mas a própria finalidade do programa em si, que ao invés de ajudar a população a crescer, a se desenvolver, a população se torna cada vez mais refém dos políticos que acabam, vamos dizer assim, administrando, cuidando, se responsabilizando pelo programa dentro do município, certo? Então, isso, assim, em alguns municípios, nós conseguimos dialogar com os gestores municipais, mostrando essa necessidade de desvincular as ações desenvolvidas no programa enquanto práticas de políticas locais, certo? Porque, infelizmente, em alguns momentos a gente se deparou com esse desafio, né? Por exemplo, o dinheiro da merenda atrasou. Não, pois então não tem capacitação. Não precisa vir aqui porque a capacitação não vai acontecer. Né? Atrasou a bolsa dos alfabetizadores. Não, então tranca o programa. Chegou período de eleição, é ano de eleição, vamos ver quem é que vai participar do programa, né? Se são alfabetizadores da situação ou da oposição. Então, assim, esse diálogo nesse patamar, né, vamos dizer assim, político, ele é muito importante e necessário, né? Desvincular essas ações governamentais do que são práticas, eu diria que práticas não desejáveis, né, dentro do âmbito e do contexto da educação, porque isso acaba atrapalhando em muito, né? Então, foi um diálogo necessário em alguns momentos, e também compreendido por alguns gestores dos municípios parceiros, né? Então, isso foi muito importante. E outra questão é em relação também ao material didático, né? Apesar do MEC ser responsável pelo material didático que deveria ser usado nos municípios, no decorrer da capacitação, no decorrer das aulas, a gente sente que havia uma certa necessidade de mudança, de melhoria do material didático em relação a que esse material se aproximasse mais da realidade do homem, da mulher sertaneja, né? Falando um pouco mais sobre suas vivências, sua realidade. Então, até isso. Então, a partir dessa percepção que nós tivemos enquanto membros da equipe universitária, né, vamos assim dizer, foi sensível ao grupo a necessidade de estar construindo materiais didáticos que servissem de suporte
ao material distribuído pelo MEC, né? Então, assim, a nossa disponibilidade, nosso interesse em estar produzindo recurso e material didático, né? E, por fim, os próprios professores já estavam construindo os seus próprios materiais de acordo com as orientações que recebiam no decorrer das capacitações, certo? E, assim, outra questão importante que eu ressalto é da participação, né, da universidade num programa federal de educação, sobretudo para pessoas jovens e adultos, que é uma experiência riquíssima, né, uma experiência encantadora, apaixonante. Então, eu digo para os meus alunos, gente, eu não troco minha formação por nada deste mundo em relação à formação de vocês, porque eu tive tantas oportunidades a partir das minhas vivências, dos projetos que eu participei, assim, dos programas que eu tive a oportunidade de participar enquanto aluna, né, que fui, e hoje que eu vejo que falta aos nossos alunos atualmente, né? Tive a oportunidade de sair do Rio Grande do Sul, conhecer o estado do Piauí, trabalhar nos municípios piauienses e me projetar profissionalmente. Hoje eu agradeço onde eu estou, né? Professora da Universidade Federal do Piauí, coordenadora do curso de pedagogia, graças a todas essas vivências e experiências que eu tive no decorrer da especialização e do mestrado. Então, dizer para vocês que, além da produção de conhecimento, de material didático, né, de ricas amizades que perduram até os dias de hoje, foi possível, né, essa transformação profissional na minha vida. Então, eu digo, quando vocês, né, forem pesquisar sobre matemática, que quando chega período de TCC, os alunos perguntam, professor, o que eu vou pesquisar? Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu não sei como fazer. Eu queria fazer algo diferente, algo inédito. Eu costumo dizer, minha gente, não existe nada inédito. Foi-se o tempo do inédito. O inédito é vocês conseguirem resolver um problema que está bem aí diante dos olhos de vocês, na comunidade aonde vocês estão inseridos, nas escolas aonde vocês estão atuando como professores, na região de vocês. Aí vejam, eu saí do Rio Grande do Sul e vim explorar o Piauí. Por que que vocês não enxergam o Piauí como um território fértil, como eu consigo enxergar? E aí eles se dão conta, né? Nossa, uma pessoa saiu do Rio Grande do Sul, está hoje aqui professora, e nós estamos bem aqui não conseguimos fazer nada. E aí eles se tocam da riqueza que eles têm, do solo fértil que eles estão pisando, e passam a valorizar mais a cidade, a região, o estado. Então é isso assim que eu tento mostrar para eles de modo em geral também, né? Que a nossa pesquisa é aquilo que nos move. Então, assim, eu posso ter, né, o diferencial, eu posso ter um tema. O diferencial vai ser feito com base na forma que eu for tratar, né, o meu objeto de pesquisa, de estudo. Certo? Perfeito. Professora Isabel, me fez lembrar, eu acho que a Carla também disse isso, né? Enfim, Paulo Freire, né? Quando diz que a educação é um ato político. Então, essa nossa relação com o conhecimento é que o torna cada vez mais contagiante para aquele que ouve e, ao mesmo tempo, é uma certeza que cada um carrega, nessa condição humana, dos valores que cada um acredita, nas suas próprias crenças, nas suas próprias filosofias, né, de vida e de trabalho, diferente de um ato político partidário. Né? Então, eu imagino que parte desses bastidores contados aqui, né, falados de modo muito breve, né, eles têm muito a aprofundar quando a gente pensa que essa educação ela é entendida como mola de um instrumento político partidário. Então, imagino que vocês tenham bastante coisas a contar, né, num livro à parte, né, um livro que não aparece. Por outro lado, eu imagino também que essas pessoas que passaram
por vocês durante esse período de capacitação, e muito bem colocado, muitas delas, né, foram influenciadas positivamente para que buscassem as licenciaturas, buscassem uma formação que as dessem mais condições, né, e aí condições pedagógicas, profissionais, de se trabalhar com esse conhecimento. Então, esse ato político, né, que faz com que a gente cada vez mais entenda a educação dentro desse movimento que é muito amplo, né? É só pensar aqui, eu fico lembrando que eu conversei com um ex-ministro, né, e na próxima semana eu vou conversar com professores, e agora, então, esse momento que eu converso com vocês que estiveram na base da capacitação desses docentes, volto a repetir, sem formação, em muitos casos, mas que o fato de ter sido levado por vocês, todas as condições, né, e todo o planejamento de trabalho, óbvio, né, que isso não se faz chegar à frente de um trabalho sem ter o planejamento próprio, né, mas o quanto essa tarefa, esse trabalho, com certeza deixou aí alguns frutos muito positivos. E sobre esses frutos, então, professora Maria do Socorro, a oportunidade de poder falar sobre os frutos deixados também pelo Brasil alfabetizado durante o período também que a senhora pôde trabalhar, pesquisar, e agora também na SME, né? Quer dizer, o que fica aí como experiência e desafio. Então, a palavra. Professor, assim, é muito que o professor tem colocado e a professora Isabel também, assim, é muito da gente acreditar mesmo que os resultados foram muito positivos, que a EJA é uma área e uma modalidade de ensino cheia de possibilidades da pesquisa, de se investir e de se atuar, e os resultados mesmo que eu vejo do Programa Brasil Alfabetizado foi da própria busca da escolarização das pessoas, da gente ver os resultados positivos, verem, como a professora Isabel colocou, muitos deles hoje formados e atuando no mercado de trabalho, ou aqueles que não quiseram seguir carreira mesmo para fazer licenciatura, mas conseguiram terminar o ensino médio e estão também atuando no mercado de trabalho. Outro resultado que eu coloco muito como positivo foi a diminuição da evasão escolar também, porque é outro problema muito pertinente na EJA, não é? E o ganho, assim, da ascensão das pessoas quererem buscar a politização, a transformação social através da escolarização, né? De acreditar que o estudo, que o ensino transforma, que ele é transformador. E, assim, é muito pertinente quando a gente vê o resultado disso, que ele acreditou, buscou, e que hoje consegue ser uma pessoa diferente, com uma vida mais digna e menos dependente também do outro, porque conseguiu se sobressair, conseguiu crescer, conseguiu superar. E foi através do estudo. O estudo, como disse Paulo Freire, conseguiu transformar, né? Então, assim, e para a gente mesmo, para mim, é muito gratificante ver, como o professor coloca, que deixou bons frutos. Quando passo, que vejo mesmo assim os resultados, quando encontro, hoje, muitas dessas pessoas também são meus colegas de trabalho mesmo, trabalham na mesma escola que eu trabalho, da educação básica. Então, isso é muito gratificante, nos constrói nossos valores, nos fazem reafirmar muito daquilo que a gente acredita, né? E hoje, o nosso maior desafio, também estou vendo aqui as pessoas fazendo as colocações mesmo, numa época de pandemia, nós conseguirmos voltar com os alunos da EJA, depois desse tempo de dispersão. Então, eu terminar minha fala colocando isso como desafio. Perfeito, professora. Eu estou aqui também, e aí a senhora já adiantou uma situação que eu acho que nos preocupa de uma maneira geral, né, para todos que estão aqui, e para todos os outros, né, que estudam, trabalham com a EJA, que é exatamente pensar o apagão, né, que a educação de jovens adultos, com certeza, sofreu e tende a sofrer mais ainda por conta desse processo todo que a gente está vivendo, né, no mundo. Então, a pandemia, certamente, ela vai agravar cada vez mais uma história daqueles que, dentro da política, né, já são vistos como, né, uma política inferior, né, a gente sempre fala da subpolítica, infelizmente. Eu imagino que agora, então, com a EJA, né, eu imagino, então, que agora, com a pandemia e esse afastamento de mais de 100 dias, nós temos de escrever uma outra história. Quer dizer, quando a gente fala, né, quando eu converso, por exemplo, com secretários,
né, com pessoas que se envolvem dentro da política da educação, a gente sempre se refere à educação escolar pensando nas crianças, naqueles que estão na idade própria. E quando a gente se refere na EJA, é sempre algo que mastiga mingau, né? A gente não sabe bem, a gente já sabe a resposta, não, é porque a gente está com dificuldades. Certamente a gente pode falar de um apagão, né? Quer dizer, é uma história que não vai existir pensando nesses que se matricularam e os que retornarão. Então, tem aí uma lacuna muito grande que vai nos exigir discutir mais, trabalhar mais e repensar os rumos dessa educação escolar quando a gente almeja um desenvolvimento do país. Eu sempre gosto de lembrar que a gente está falando de desenvolvimento produtivo, nas relações de trabalho e renda, nas relações econômicas, sociais, que a EJA tem muito a contribuir, né? Que a EJA ela faz parte desse diálogo com os setores da sociedade. Então, eu imagino que a gente vai ter muito ainda para falar no pós-pandemia, né? Mas, nesse momento, é preciso cuidar, então, dessa relação que é mais humana do que propriamente econômica, política, etc. Então, professora Isabel, o último desafio é falar, então, um pouco. Aliás, eu acho que eu já posso até, antes de fazer uma pausa, que tem aqui, eu acho que eu posso pegar duas falas que foram destacadas. Uma eu vou fazer o seguinte, eu vou falar as duas, e aí vocês se revezam em quem vai responder, tá certo? Antes de entrar para o último bloco. Então, a questão para a professora Isabel, a senhora tratou da importância da prática. No curso que a senhora atua, essa prática consegue ultrapassar o espaço dos estágios? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta vem de longe, ela vem de Moçambique. Nesse momento, em Moçambique, se não me falha a memória, já passa de 22 horas, 18, 19, 20, 21, passa de 22 horas. Se eu não me engano, são 23 e alguma coisa. Professora Elza está aí na nossa plateia. E a professora a professora Elza faz a seguinte pergunta: olá, professoras, parabéns pela vossa fala. Gostaria de saber se se formaram professores superiores em EJA. Se sim, se eles trabalham o tempo inteiro na EJA como efetivos. E aí depois eu entendi o porquê da pergunta, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre o conteúdo da pergunta. Professora Elza, muito obrigado. O outro, acho que foi o professor Plínio Marcelo, se eu não me engano, que perguntou sobre a questão dos estágios, da prática, transcendendo aí a formação dos estágios. Então, fiquem à vontade para responder, e daqui a pouquinho a gente passa para o último bloco e aí acrescenta com novas perguntas. Vá, professora Isabel. Pronto. Primeiramente, boa noite, minha amiga Elza, de Moçambique, e muito feliz com sua presença nesta live. Bom, primeiro eu vou responder do professor Plínio, né, sobre a questão do estágio. Professor, infelizmente, nós tivemos o estágio realizado em turmas de EJA, né, mas, assim, não durou muito tempo no curso de pedagogia. Por quê? Né, o entendimento da coordenação de estágio era de que, inicialmente, o aluno de pedagogia, de acordo com a formação que o curso está possibilitando, era mais direcionado para os estágios realizados na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e para o processo de gestão escolar, certo? Nós tínhamos no curso de pedagogia, aqui no campus de Picos, o estágio, né, em espaços não escolares, tínhamos o estágio supervisionado em turmas de EJA, mas isso durou pouco tempo, e aí, então, no momento, eu estou lutando para conquistar novamente esse espaço, né? Como eu coloquei, existe apenas no curso de pedagogia uma disciplina, que é Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, de 60 horas. É uma disciplina teórica que eu, por conta, né, enquanto professora responsável dessa disciplina, abro espaço para práticas escolares em educação de jovens e adultos, aonde eu
organizo a turma para que a gente possa, né, conhecer algumas escolas que ofertam turmas de EJA no horário da noite, que é também o horário do curso, que é ofertado aqui no campus de Picos. Nosso curso é noturno. E aí, então, eu organizo atividades nas escolas para que os nossos alunos possam ir, passar uma noite, retornar em outro momento. Aí eu negocio com outros professores também, outros dias e horários da semana, para que os alunos possam ser dispensados e retornarem às escolas, né, para conhecerem um pouco mais, terem um pouco mais de tempo e de acesso ao ensino da EJA, né, para que eles realmente possam acompanhar como acontece a educação de jovens e adultos no horário da noite, conhecerem a clientela, conhecerem a formação dos professores, o material didático, a realidade. Mas o estágio, neste exato momento, ele não está sendo ofertado no curso de pedagogia em turmas de EJA. Já foi. E também, na reformulação do nosso PPC, eu consegui tornar a disciplina de fundamentos uma disciplina teórica e prática, onde agora nós tínhamos somente fundamentos, agora nós temos fundamentos e práticas da educação de jovens e adultos. E consegui ampliar a ementa da disciplina. Pelo próprio nome que se tinha, né, fundamentos, eram estudos teóricos, né? E agora, então, eu estou oportunizando, a partir dessa reformulação, que o aluno, de fato, não apenas conheça teoricamente, mas que ele tenha essa vivência, essa possibilidade de trabalhar metodologia de ensino, avaliação da aprendizagem, construção de materiais didáticos, né? Conhecer quem é o aluno das turmas de EJA, né? Enquanto gênero, enquanto particularidades, né, como a própria existência de alunos deficientes em turmas de EJA. Então, tudo o que estava fora do contexto da EJA, aos poucos eu estou conseguindo encontrar espaço por meio da reformulação curricular do curso de pedagogia, certo? Espero que tenha respondido ao seu questionamento, professor. Agora, em relação à pergunta da professora Elza, nós não temos cursos, né, de formação de professores, como um curso de pedagogia específico para a formação de professores de EJA, certo? Mas eu já tive a oportunidade, professora Elza, nos anos de 2012 e 2013, coordenar uma especialização de formação de professores para a educação básica no sistema carcerário e educação do campo, educação de jovens e adultos, certo? Então, no decorrer dessa especialização, né, que ela teve uma duração de 2 anos, os alunos, sim, que já eram professores, né, da rede pública, do município e do estado, e também eram agentes penitenciários, tiveram a oportunidade de ter uma formação acadêmica, pedagógica, voltado para a formação do aluno de EJA, nesses 3 contextos, da educação básica, sistema prisional e educação no campo. E aí, então, as disciplinas eram voltadas, né, todas para o contexto da EJA. Porém, era uma especialização que durou apenas nesses 2 anos e nós não tivemos outras turmas, até porque esse era um projeto vinculado à pró-reitoria de extensão, na época, né? Que fica em Teresina. E, no caso, eu era apenas coordenadora de polo aqui na cidade de Picos, né? Mas eu já andei conversando aí com o meu amigo, professor Luiz Carlos, quem sabe a gente não organiza outra, né, futuramente.
É um desafio que eu propus a ele. Pois é. Eu aceitei o desafio. A professora Elza, com certeza, ela deve, né, ela está fazendo as relações dela, porque há algumas semelhanças, sabe? Quando a gente fala da precariedade na formação dos professores, que o programa Brasil Alfabetizado, o programa Alfabetização Solidária atenderam. Então, da mesma forma que ela tem essa experiência lá em Moçambique, nós temos aqui, nas regiões mais afastadas do Brasil, né, nas zonas rurais. Então, essa dificuldade de encontrarmos professores com formação é muito difícil. Então, o programa acaba se encontrando com parte do que Elza tem de experiência lá em Moçambique. Não é à toa que ela coordenou um programa de extensão pela universidade que ela trabalha. Então, há um momento em que a gente consegue se encontrar, né? Brasil, nesse caso, Brasil e Moçambique. Mas, professora Isabel, obrigado. Professora Maria do Socorro, quer fazer algum comentário a respeito dessas duas perguntas? Fique à vontade. Professor, para a gente também, da Faculdade RSA, onde eu trabalho, no curso de Pedagogia, também não é diferente. Nós também não temos estágio em EJA. O que existe mesmo é a possibilidade de, se o professor da educação básica ele já é concursado, ele pode fazer a opção de trabalhar só com a EJA. Ele pode fazer essa opção. Mas, infelizmente, nós não temos o estágio em EJA, temos apenas a disciplina. Aliás, esse eu acho que tinha de ser um movimento, agora pensando aqui, né, que a ANPED, né, os movimentos, as associações ligadas à educação tinham de fazer, né, para pressionar o Conselho Nacional de Educação a instituir, né, de fato, a educação de jovens adultos como uma área, né, se não uma disciplina, uma componente curricular obrigatória nos cursos de licenciatura. Né, as experiências que vocês vivem, a Unilab também vive, né, quer dizer, em que a gente só tem a disciplina EJA na pedagogia, quando não, ela é como optativa no curso de letras. Nas outras licenciaturas, elas nem aparecem. Quando, na verdade, a formação desses estudantes da matemática, de química, de física, da biologia, enfim, vai ser na escola e, muito provavelmente, na escola em que a EJA, né, seja o campo aí mais favorável para ele poder trabalhar. E aí, essa experiência ele não teve, né, essa formação pedagógica ele não teve. A falta dessa formação é o que a gente já sabe, né? Ele acaba reproduzindo a educação da criança, ele acaba reproduzindo os modelos conservadores, tradicionais da escola da criança, diferente desse contexto que é o contexto do adulto trabalhador, enfim, de tantas outras experiências que são diferentes quando a gente se refere à infância, à criança. Então, eu acho que tinha que ser um movimento, de fato, e aí sim uma conquista das associações, dos fóruns de educação, para que isso seja trabalhado, e nós estamos neles, né? Eu acho que, de alguma maneira, nós podemos também contribuir com essa pressão, né, para que o Conselho Nacional de Educação ele enxergue aí a necessidade, né, de nós termos uma formação obrigatória nos cursos de licenciaturas voltados para a educação de jovens adultos, além da didática, da organização da educação básica, da psicologia da educação, uma formação específica para quem vai atuar na educação de jovens adultos. Isso é importantíssimo. Agora, então, eu acho que dá para a gente abrir o microfone. Eu sei que o nosso tempo, aliás, nosso tempo está muitíssimo estourado, mas eu acho que dá para ouvir, de repente, uma pessoa, no máximo duas, que queira falar, que queira, de repente, colocar alguma coisa ao vivo. Então, quem quiser, por favor, pode fazer a sua contribuição aí. É só abrir o microfone e a gente ouve. Oi, pessoal. Ô, professora Elsa, boa noite. Olá, Elza, não foi Boa combinado, hein, noite. gente? Não foi combinado, hein? Gente, eu Elza, eu sei estou que você deve estar com contente. sono, porque é quase meia-noite aí, hein? É isso, Mas sim. obrigado. É quase meia-noite, estou com sono. Só liguei para ver a minha cara como estou cansada. Mas, olha, a fala foi muito importante, então não me deixou ir à cama. Quer dizer, é uma aprendizagem, né, professora? Estão de parabéns, não é? Estou muito feliz em ter ouvido a vossa fala do outro lado, onde eu fiquei muito satisfeita, vendo que temos muitas abordagens em comum, assim como disse o professor Luiz, não é?
como disse o professor Luiz, eu fui fazendo uma comparação, eu fui ver que a alfabetização do Brasil e de Moçambique é quase igual, não é? É quase igual. Talvez onde diferencia é sobre a formação de quadro superior. Moçambique forma, não é, da graduação para trabalhar e com a EJA, como vocês dizem, né? Educação de jovens e adultos. Mas, na verdade, quando eles terminam o seu nível superior, nunca vão dar a EJA, não. Eles vão se integrar em outros cursos. Também temos o curso o básico, que são 2 anos de formação, mas também esses, quando terminam, não trabalham com os adultos e jovens, também vai trabalhar com criança. Então, e sempre que trabalham desse de educação de adulto, praticamente são pessoas voluntárias, não é? Por isso que eu dizia que assim tem alguma semelhança. Mesmo o salário em si, também não existe salário. Aí eu via que é uma bolsa, igualzinho como Moçambique, também é um subsídio que se dá para aqueles que são os educadores. Claro que a Isabela conosco pagamento é uma coisa semelhante, né? Eles formam, nós também formamos. Eu vi que a abordagem é tudo igual, realmente vamos ter que juntar as forças, não é? Eu adorei. Então, se é algo em comum. Vamos lá, eu aceito o desafio, viu? Eu gosto de ser desafiado. Obrigado, senhora Elza. Muito obrigado. Mas Então, viram tudo só, a gente já assim. tem um avanço, né? Quer dizer, lá já existe a formação para a educação de jovens e adultos, né? Claro, a questão é a formação existe, mas o campo de trabalho acaba não sendo favorável para trabalhar com a EJA. Aqui é o contrário, né? Que nós temos a formação generalizada na pedagogia, ou até mesmo nas licenciaturas, quando, na verdade, o campo de trabalho que acaba sendo mais fértil é a EJA, né? Seja por conta dos municípios que contratam, ou as secretarias de Estado também, né? Que acabam abrindo turmas e vendo aquele professor que melhor dialoga com os alunos, aquele professor que tem uma didática melhor, mas a gente não está falando, Elza, como uma formação própria para uma modalidade, que é o que Moçambique já tem. Então, nós temos aí uma troca interessante que a gente precisa fazer. Obrigado, professora Elza. Um grande beijo. Ah, tá, bebê, para vocês, um forte abraço também para vocês. Tá certo. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Vânia dando os parabéns. Legal. Então, já passamos de 1h30. Professora Isabel, tem alunos, tem professores, tem colegas seus, enfim, deixe uma mensagem para todos esses que estão aí conosco, que participam do seu trabalho. Professora Maria do Socorro, da mesma forma, tem a SME, tem professores da rede, tem professores da faculdade, estudantes da faculdade. Também é o momento de a gente deixar uma mensagem e finalizar esse momento tão suave, né? Uma live tão suave que eu acho que a gente tem como aprofundar ainda mais esses programas. Mas a gente vai pensar mais à frente. A gente pode aprofundar num seminário, como a gente combinou. Gente, vem aí um seminário internacional que a gente está pensando. Então, vamos lá, professora Isabel. Por favor, então, pode usar a palavra. Gente, eu só tenho a agradecer, quero agradecer ao professor Luiz Carlos pelo convite, né? Assim, eu sou apaixonada pela EJA, né? Se deixar, eu me empolgo e fico a noite inteira falando sobre a EJA, relatando minhas experiências nos municípios, né, do quais eu visitei, tive a oportunidade de trabalhar, ainda como estudante da Universidade Federal de Santa Maria, e tenho, assim, buscado incentivar, estimular meus alunos a aprofundar seus conhecimentos na área de educação de jovens e adultos, né, buscar contribuir com mudanças significativas dentro desse cenário. Nós temos muitas leis, né? Temos pareceres, decretos, o Plano Nacional de Educação, que contemplam a modalidade de ensino e educação de jovens e adultos. Mas o que está no papel, infelizmente, né, ele legitima a existência e dá o direito do aluno adulto, né, de ter essa modalidade, que deveria contemplar a sua realidade, seu contexto, mas que na prática nem sempre é assim, né? Então, assim, eu lanço esse desafio aos meus alunos, a quem está acompanhando essa live no momento, a buscar, né, de fato, contribuir
não apenas com estudo, mas com práticas inovadoras dentro da modalidade EJA, né? Assim, é algo muito prazeroso trabalhar. Eu hoje, às vezes, quando chego nas escolas e me direciono a uma turma de EJA, assim, eu fico um pouco triste quando eu encontro um público jovem, né, jovens mesmo, de 15, 16, 17 anos, que poderiam estar no diurno, realizando sua formação escolar, e estão no horário noturno, né, no lugar do público que deveria estar ali, né, ocupando os bancos escolares, que são as pessoas de 40, 50, 60, 70 anos ou mais. Eu tive a oportunidade de visitar algumas turmas aonde eu encontrei, né, alunos com 85 anos de idade, 80, 75, 79. Então, assim, foi muito gratificante ver a força de vontade, o desejo dessas pessoas de quererem aprender algo dentro da escola, né? Porque quando a gente mistura as gerações, infelizmente, nem sempre o resultado são os melhores possíveis, porque existem os conflitos de gerações, né, entre jovens e pessoas idosas. E aí quem sai perdendo novamente nesse momento são as pessoas com mais idade, porque elas não encontram um espaço na escola aonde o jovem está presente. Então isso significa que elas realmente querem e precisam da nossa atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto o que está acontecendo hoje com a população jovem que está deixando a escola, né, no horário diurno e está passando para o noturno. E também a gente precisa fazer essa leitura, né, porque hoje eles são jovens, mas caso eles não consigam concluir sua formação no horário da noite, eles serão a próxima geração de adultos que irá precisar concluir a sua formação escolar, né? Então fica essa reflexão também, que nós precisamos melhorar a qualidade do ensino, tanto para crianças, jovens, mas os adultos precisam, né? Porque são homens e mulheres que que buscam, que querem adquirir formação, que querem conhecimento, que ainda são capazes, que têm capacidade, competência para isso e querem contribuir. Não que os jovens não tenham essa mesma possibilidade, eles só têm, só que o jovem ele tem um tempo maior de vida, né? A pessoa adulta, o idoso, ele já não tem esse tempo que o jovem tem. Então, assim, buscar melhorar a qualidade do ensino, né, para crianças e jovens, para que eles permaneçam no horário diurno, participando da escola, com a formação que lhe é cabível. E que, no horário noturno, principalmente, né, seja ofertada a EJA conforme o público que ela realmente se destina, né, as pessoas já mais maduras. E que elas possam, então, concluir, né, ou ter o sonho realizado de concluir os seus estudos nos bancos escolares, né? Dizer para o aluno que optar pela EJA enquanto pesquisa, não apenas de conclusão de curso, mas como pesquisa, né, de alguém que está no ensino básico ou que esteja no ensino superior, é algo muito valioso, que não irá se arrepender. Né? Eu sou suspeita para falar de educação de jovens e adultos, porque é algo assim que eu me apaixonei. Perfeito. Então, é muito importante. E aqui, vamos nos unir, vamos buscar outros momentos como esse, de compartilhar conhecimentos, experiências, né? E aí, dizer para o professor Luiz que eu estou à disposição para outras colaborações, Muito inclusive para o obrigado. nosso seminário internacional de EJA. Muito obrigado, professora. Quem é do Rio de Janeiro deve conhecer o professor Paulo Carrano, da UF, que fala do processo de juvelinização da EJA. E esse processo de juvelinização, que é enorme a expressão, ele vai ser melhor ainda discutido na próxima semana, em que nós teremos professores da EJA. Então, talvez seja o momento em que esses professores
possam mostrar para a gente parte até dos desafios que têm se vivido na sala de aula com a demanda crescente de jovens, né? E também, é claro, o trabalho tão primoroso com os adultos, de fato, idosos, como a professora Isabel falou. Então, professora Socorro, as suas palavras finais, suas considerações? Professor Luiz, O seu público cativo. eu posso só terminar aqui minha fala? Claro, sim, claro que deve. Eu estava quase me esquecendo, mas eu quero agradecer a presença e a participação das minhas alunas do curso de Pedagogia, né, do campus de Pix. Muito obrigado, também. Eu também agradeço demais a participação delas. Daqui a pouquinho já vou me despedir agradecendo, mas então tá certo. Professor Socorro. Professor Luiz, agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz por estar participando, né? Como o professor disse, uma live assim tão leve, né? Uma discussão tão prazerosa de tantas pessoas reunidas, professores, né? Minhas alunas também do curso de Pedagogia da Faculdade de RSA também estão aqui na live, né? Pensando a educação mesmo, e dizer que é a gente acreditar mesmo que as políticas públicas de educação de jovens e adultos, que elas possam ser implementadas de fato, né? Que a gente possa concretizá-las e possa vivenciar uma realidade muitas vezes diferente, como a professora Isabel coloca, né? Que quem possa mesmo estar naquele local da EJA seja o aluno de fato da EJA, e não só aquela pessoa da distorção e da dissérie, como a gente diz, né? E dizer também que acredito na construção do conhecimento e acredito também que só a educação transforma, né? Muito obrigada, e dizer que estou também disposta a enfrentar novos desafios, e dizer também, deixar para todas as pessoas que estão assistindo a live, que também me inspirou, porque nós, enquanto professores da educação básica, me coloco nessa condição agora, muitas vezes a gente também não tem muito interesse da pesquisa propriamente dita. E depois, assim, do conhecimento com o professor Luiz, eu comentei isso com a professora Isabel, eu coloquei assim, como a gente, às vezes, não considera só o que Pedro Demo diz no sentido de fazer a pesquisa no dia a dia, mas não tem aquele interesse de sistematizar, né? Porque, assim, quantas coisas ricas também nós podemos publicar para motivar outras pessoas e até ajudar mesmo na construção da EJA de uma maneira diferente, ou às vezes nem é que seja diferente o processo, mas o próprio olhar seja diferente. Obrigada, professor. Exato, professora. E poder olhar com outros olhos, e esses que estão também na base, né? Esses que estão na base, não só da prática, né? Não estão só praticando, mas também pensam o processo, na verdade, pesquisam o processo, mas que muitas vezes não aparecem, né, nessa grande fotografia. Então, a gente conversa com pesquisadores, a gente conversa com representantes e esquece dessa base que é construída por quem está lá. Na verdade, o que vocês fizeram, né? Olha, o trabalho riquíssimo de poder formar quem vai, então, dar a base de uma formação a esses que deixaram a escola por algum motivo, né? Ou desacreditaram dessa escola. Então, na próxima semana, eu estarei com professores para que eles possam, então, entender o grande papel e a importância deles nesse cenário de construção de uma aprendizagem que, por algum motivo, ela foi desacreditada. Quando eu penso naquele que passou pela escola e saiu dela por diversos motivos, eis que a gente falhou, eis que a escola, a educação falhou. Então, é preciso que essa escola da segunda chance, da terceira chance, ela seja diferente daquela anterior. Então, trazer esses professores é um caminho muito, muito interessante. Então, na próxima semana eu falo com eles, e na outra eu vou trazer professores africanos. E aí eu já estou fazendo as minhas pontes com Moçambique e, quem sabe, Guiné-Bissau. Para que a gente entenda também esse chão da escola pelo olhar do professor do Brasil e do professor africano. E tem aí a questão da educação prisional, que é muito interessante quando a gente fala de educação de jovens adultos no contexto, então, da educação prisional. Enfim, o que importa é conteúdo, né? Eu havia dito, eu não estou preocupado com quantidade, né? Eu estou preocupado, sim, com conteúdo, que a gente possa trazer isso da melhor maneira possível. E esse foi um dia que a gente trouxe de forma esplêndida.
Então, eu já quero começar agradecendo a professora Isabel Orquiz por ter aceito o convite, pela parceria ter nascido aqui, né, de uma live. A professora Maria do Socorro também pelo convite aceito e também pela parceria que surgiu nessa live. E agradecer também a todos os participantes, amigos, professores, gestores, pesquisadores. Então, a gente tem aqui diversas áreas, né? Enfim, diversas posições, mas conjugando num diálogo comum que é a educação de jovens e adultos. Então, o meu muito obrigado. Fico muito feliz em poder colocar um pouco mais desse conhecimento para ser visível a outras áreas, né, a outras pessoas, a outros representantes, a outros países, olha que chique, a outros países, tá bom? Então, muito obrigado a todos e todas, e na próxima semana, quinta-feira, já estou até criando já o meu ritmo de trabalho, quinta-feira que vem temos mais live, e obrigado, tá bom? Então, eu me despeço de todos. Obrigado demais. Obrigada. Obrigado, senhora Isabel. Obrigado, senhora Maria do Socorro. Obrigada, professor Luiz Carlos. Obrigada a todos. Daqui a pouquinho eu estarei no Piauí, hein? Isso tudo vai passar e eu vou para o Piauí. E vocês Com virão aqui no certeza. Ceará. Não tem isso. Tá bom. Tá certo. Combinado, professor. Pela parceria. Muito obrigado. Obrigada. Olha, E Rio nos de vemos Janeiro, em tem uma breve. live aí que vai acontecer no Instituto Superior de Educação, hein? Uma live chamada Diálogos de Darcy Ribeiro e Paulo Freire, em que eu estarei aí nessa live. Então, fiquem atentos, Rio de Janeiro, que tem mais live acontecendo aí. Obrigado, Inês. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Ah, ainda tem gente aqui, eu esqueci de parar a gravação.